Ok, a gente estava usando, nós vimos nas últimas aulas, deixa eu pegar aqui o exemplo que nós estamos usando para ser preciso, né? Nós estamos vendo algoritmos de ordenação, tá? Aqui eu vou deixar em 3 vezes para a gente ver. A gente viu ordenação por seleção, né? Que é aquele que nós procuramos o menor e vamos trazendo para cada índice, né? Então você tem um laço externo que vai índice por índice e o laço interno que vai na posição seguinte a do índice externo e vai até o final procurando o menor. E quando acaba, ele troca quem está no índice do menor com quem estava no índice do laço externo. Nós temos a segunda técnica de ordenação, né? E ela pega cada elemento e vê se ele está em ordem, comparando com a posição anterior. Se ele for maior que a posição anterior, não entra no laço interno. Se ele for menor, aí ele vai movendo os elementos à frente até que ele encontre a posição correta do elemento que ele está ordenando. Nós vimos que esse método, em geral, é mais rápido que o primeiro, por causa exatamente ele evitar iterações desnecessárias. Mas vimos que nenhum desses dois era o mais rápido, não é isso? Nós fomos lá e fomos ver o terceiro deles, que era o Merge Sort. E o Merge Sort, nós vimos que o que ele faz é de quebrar o problema em problemas menores, e aí ele vai ordenar 2 a 2, depois 4 a 4, depois 8 a 8, até ter todos os elementos juntos. E ele faz isso usando recursão, né? Então, por isso que ele vai começar 2 a 2, depois junta um pedaço de 3, aí ajeita outra metade, aí ele pode fazer um pedaço de 5 e vai fazer isso com outra metade do array, né? Ordenando os pedaços dela. Tá certo? Nós vimos isso tudo até a aula passada e nós vimos em paralelo com cada uma dessas animações e dessas explicações o pseudocódigo deles, né? Então nós vimos aqui e deixa eu passar de novo aqui pro Merge Sort, deixa eu só carregar aqui. Seção. Só passar aqui, tem um bocado de coisa aqui que a gente vai abordar, né? Aí o Merge Sort, nós vimos que essa quebra dele em problemas menores era seguindo o princípio de dividir e conquistar, ou seja, se o problema é grande demais, você divide ele em problemas menores, e aí quando os problemas você conquista, e conquistar se dividir em decidir fazer 2 operações. Se o problema quebrado, se o pedaço de saúde deu agora fosse pequeno o suficiente, a gente solucionava direto, caso contrário, nós quebrávamos de novo. Uma vez resolvidos os pedaços menores, nós juntamos ele para fazer o problema, a solução do problema original. Então, o princípio de conquistar tem duas metades, né? Tem 3 etapas, perdoe-me: dividir, conquistar e combinar. Tá? Só pegar aqui o cabo, por favor. Passou o cabo azul. Isso, obrigado. Eu vou mudar minha conexão para cabeada, ver se melhora o sinal aqui para vocês. Tá bom? Bom, antes de eu prosseguir com o próximo algoritmo, alguém tem alguma dúvida no Merge Sort? Alguém não entendeu ele? Eu posso seguir adiante para o próximo algoritmo? Ou vocês querem ter alguma dúvida? Professor, como é que você vai cobrar isso na prova? Vou pedir que ou vocês me escrevam esses algoritmos, ou eu vou dar um algoritmo defeituoso e vocês vão ter que consertar. Tá bom? Então, saber qual a maneira certa desses algoritmos é interessante. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro, A gente vai escrever esses códigos em linguagem Java ou em pseudocódigo? pode ser pseudocódigo ou pode ser linguagem Java. Certo. Tá bom? Não tem problema com o outro.
certo? Ele perguntou se na prova vocês iam ter que escrever em Java ou se era pseudocódigo. Pode ser um ou outro, vocês têm essa liberdade. Mas era isso que você queria que eu repetisse, Davi? Ou que você queria que eu repetisse a explicação? Ok. Vamos então lembrar vocês de um outro algoritmo, né? Então vamos, não de outro, mas do merge. Você está vendo que o merge sort ele tem são dois códigos, né? O merge sort e o merge. E o merge ele basicamente um quem junta as soluções, aquele que combina as soluções. Então deixa eu só abrir aqui um vídeo do merge funcionando. Aí a gente vai poder. Pronto, está aqui. Com o merge a gente vai poder então ter no domínio dele entender o merge sort. Tá? Então deixa eu só jogar vocês para essa minha tela que eu estou abrindo agora. Deixa aqui bem devagarzinho para caso vocês tenham perguntas a gente poder responder. Então aquele merge, aquele algoritmo, ele tem a seguinte função. Note esse vetor aqui, um vetor de caracteres, né? Eu quero ordená-los em ordem crescente de dados, ou seja, o caractere que aparece antes do alfabeto tem que aparecer antes do array. Então a gente viu que quando a gente está numa situação como essa, observe, do início até o meio o vetor está ordenado, do meio até o final o vetor está ordenado, mas claramente o vetor inteiro não está. Então o merge ele é um ótimo de ordenação nesse contexto, porque o que ele faz? Ele copia o que você quer ordenar para um vetor auxiliar e ele vai trabalhar com três índices, né? O I, o J e o K. O K é quem está no laço. O I e o J é que controla como se fossem duas filas. Tá certo? Então eu vou comparar sempre o começo de quem está no índice I com quem está no índice J. E o menor dos dois eu mando para o array. Essa é a ideia. Cuidados que eu tenho que ter enquanto estou implementando essa ideia. Se o I passar do meio, observe que quando ele passa do meio ele invade o espaço que é para o J percorrer. Então quando ele passa do meio, eu só posso puxar do lado do J. Eu não vou incrementar mais o I. No mesmo jeito, se acontecer do J passar do final, eu tenho que puxar desse bloco da esquerda, porque o J já terá chegado no final. Se eu não estourei essas duas medidas, o I passou do meio e o J passou do final do texto que eu quero ordenar, eu comparo os elementos que estão desses dois índices, tá certo? E aí esses dois elementos, eu defino com eles quem eu vou então ordenar. Eu só vou pedir o seguinte, uma coisa aqui, peça para baixar o volume lá. O pessoal assistindo o vídeo aí, sem querer não percebe que no tablet ou no celular o vídeo fica bem alto, né? Aí observe que nesse caso aqui, D1 e D1J estouraram seus limites. Aí vai pegar o menor dos dois, no caso do índice J. Aí incrementa o K. E aí ele pega novamente o índice J, que o C vem antes do E. Em caso de empate, ele pega do lado do I. Tá certo? Aqui não vai ter empate, ele vai pegar do lado do J. Aqui vai pegar do lado, não tem empate, pega do lado do I. Aí vai pegar do lado do I. E pronto, empate, pega do lado do I. Aí acontece o que? O I passou de um dos limites dele, do limite dele. Então só vou pegar do índice J, não vou fazer mais comparação. Certo? Pronto. Como é que isso está em termos de código? Tá certo? Sim, vamos ser prova escrita. Trabalho e prova escrita, tá bom, Samuel? Como é que isso está em termos de código, né? Então deixa a gente vai aqui para o Sublime
Aí eu mostro para vocês o código de merge sort no Sublime. Tá? Deixa eu pegar aqui o Sublime. Deixa eu pegar o merge.java. Aqui é um código do Robert Sedgwick e Kevin Wayne. Tá certo? Então observe como que ele está aqui. Essa aqui é o merge, que é essa que faz a função de juntar. Então ele está recebendo aqui um vetor A, um vetor auxiliar, o índice mais baixo que ele quer ordenar, o índice do meio, o índice mais alto. Esse índice do meio é o último índice que o i é válido. Quando o i passar dele, o i não será mais válido. Tá certo? Aí o que acontece? Eu copio como no pseudocódigo, olha, para cá, do índice mais baixo que eu ordenar enquanto ele for menor ou igual até o índice mais alto, incremento em K, eu copio o trecho que eu quero ordenar para um auxiliar. E aí o I começa no índice mais baixo, o J no meio mais 1, e a gente fez um laço em K. Se o I passou do meio, eu vou copiar de volta. Observe que eu copiei para o auxiliar, agora eu copio de volta. Mas se o I passou do meio, eu copio do lado do J e incremento o J. Observe que essa sequência if else, se eu entender esse primeiro if, ele vai aqui para o final, vai para o for, incrementa o K. Se esse primeiro if não aconteceu, se o I não estourou o meio, aí eu vejo se o J estourou o meio. Então, se o J estourou o meio, eu copio do lado do I, tá aqui o I, incremento o I, aí volta para o laço, incremento o K. Tá certo? Se nenhum dos dois estourou, aí eu vejo que é o menor. Se o J for menor que o I, eu copio do lado do J e incremento. Se não, eu copio do lado do I e incremento. Professor, por que você não faz comparação antes como primeiro? Porque estourar os trechos é uma situação que pode até levar a uma exceção. Vai levar ou a corrupção de dados, porque se eu não verificar isso aqui, o I passar no meio, eu vou ter o I copiando os segmentos dos dados antigos do J. Isso vai dar besteira, eu vou estar perdendo dados. E se o J passar do trecho dele, eu vou estar estourando um array, o que significa dizer que também dá lixo. Então, para evitar o lixo, a gente primeiro cuida dos limites de cada bloco e depois eu testo, se eu não tiver estourado nos limites, qual dos dois é menor e comparo. Tá certo? Fiz isso, como é que eu faço o merge sort? Se eu tiver um texto ordenado, ou seja, se o high, aqui se eu não tiver, né, se o high for menor ou igual que low, não tem nenhum texto ordenado, ele retorna. Mas se eu não tiver isso, se o high for maior que o low, observe, ele calcula o índice do meio e ele manda ordenar, usando o merge sort, do índice mais baixo até o meio que ele calculou na linha anterior. E depois do meio mais 1 até o índice mais alto. Terminou de quebrar o array, aí ele chama a merge para juntar. Consegui esclarecer? Também foram ordenados no dividir para conquistar. Observe que quando eu chamo merge, ele vai ficar se chamando para metade. Eu chamei para aqui, vai chamar para metade, para outra metade. Quando ele chamar de novo, lembre que é recursivo. Então ele vai entrar aqui com o valor de low, sendo o low que eu mandei, e esse meio que eu botei na função anterior vai estar como high, vai calcular o índice do novo no meio e vai vir. De certa maneira, vocês viram esse efeito nessa animação aqui. Né? Então deixa eu trocar aqui. Né? Quando se a gente vou aqui botar o vetor original que está trabalhando de exemplo, né? Então observe aqui, vou mostrar aqui. Ó, quebrou no meio. Aí chama recursivamente para esse lado esquerdo, entre o índice 0 e 4. Quando chama entre 0 e 4, ele percebe, opa, entre 0 e 4, esse vetor tem mais de uma posição, então é grande demais. Vou quebrar ele em 2. Aí ele quebra em 2.
ficou 3 para um lado e 2 para o outro. Opa, aqui ainda está grande demais. O high ainda é maior que o low. Divide de novo, né? E aí divide de novo. No que divide essa última vez, eu vou ter um trecho só com um elemento, outro trecho com outro. Ele volta, aí vai chamar um merge para juntar o 30 e o 18. Aí o merge copia para auxiliar, aí compara os dois. O 18 é menor, o 30 é menor. Aí volta. Volta para quem chamou, e quem chamou vai ver outra metade desse bloco, que é só o índice 2. Já está ordenado, porque é só um elemento. Aí ele vai fazer as duas filas. A primeira, onde está o I, vai de 0 até o índice do meio, que é 1, e o J começa depois do índice do meio, que é o 2. Então ele compara 18 com 29 e bota os elementos em ordem. Só fazer isso aqui de novo. Ó. Ele compara 18 e 29, 18 é menor, copia. Aí fica 30 e 29, 29 é menor e copia. Ficou só um lado, o outro estourou, ele pega do outro. Acabou disso aqui, volta para quem chamou. Que agora vai chamar para outra metade, para os índices 3 e 4. Que é meio mais 1 até high. Tá muito, quebra em 2, aí volta, porque ficou um para cada. Aí ele vai então ordenar com o merge. Ordenou com o merge e volta. Aí observa, agora tem duas metades, de 0 a 3 e outro pedaço de 3 a 4. Vai copiar para o merge e vai comparar. 18 e 1 menor é 1, 18 e 8 menor é 8. Aí acabou um lado, ele vai pegar todo do outro lado e volta. Acabou uma metade, aí ele volta para a metade que ele chamou, que manda para outra metade, que vê que aqui está muito grande e vai repetir a mesma sequência de passos do outro, quebrando. Aí ficou 1 em 1, ele vai juntar usando o merge. Depois ele vai juntar esse bloco de 1 com esse bloco de 2 com o bloco de 1. Depois ele vai juntar vai ver outra metade aqui, 13, 18, por coincidência está em ordem, e aí ele vai juntar esse bloco de 3 com o bloco de 2. Aí ele volta para quem chamou. Quando ele volta para cá, ele voltou para a função que a primeira vez que eu chamei mais de sorte. Aí agora o que aconteceu? Ele já ordenou a primeira metade, já ordenou a segunda metade, e agora ele vai chamar um merge para juntar as duas. Então ele vai copiando e aí ele devolve para o original. Esclareceu agora? Pronto. Né? É tão importante como entender o efeito do código é começar a associar, a entender e associar como essas linhas de código ou de pseudocódigo estão gerando esse efeito. Observe que é basicamente o código que a gente viu em Java era basicamente o mesmo código que estamos aqui no pseudocódigo. Ali chamou de low e high, aqui chamou de P e R. Mas a sequência de passo é a mesma. Olha o sort aqui, que é o índice do meio, que é o índice inicial mais a diferença do final menos o índice inicial dividido por 2, ou seja, o índice do meio. Chama o merge sort de P a Q, até o meio, depois do meio mais 1 até R, depois chama o merge para juntar. Aí vai juntar no merge, né? Então ele tem aqui o I começa no início, o J depois no meio, copia o trecho que você vai ordenar para um auxiliar, tá aqui na linha 4, tá? Aí depois ele vai copiar para K de P até R na linha 7. Se o I estourou o índice do meio, copia do lado do J, incrementa o J. Se não, se o J estourou o final, copia do lado do I e incrementa o I. Observe que isso aqui não necessariamente está implicando estouro de array, mas estouro do trecho que você quer ordenar. Se não, você compara os dois. Se quem está no lado do J for menor, você copia ele. Se não, você copia do lado do I e incrementa. Ok? E se vocês observarem, é a mesma coisa que vai estar no código, né? Então esses códigos de pseudocódigo de ordenação são muito próximos do código, como o código é feito em si. Esclareci? Mais alguma dúvida?
Posso seguir adiante? O próximo algoritmo, ele é famosíssimo. Não só ele é o mais rápido dos de ordenação que usam comparação, como ele é uma exceção para várias regras. Então ele se torna importante de estudar até pelo que ele representa. O nome dele é Quicksort. Eu vou mostrar uma versão inicial dele, não é a melhor versão dele. Quicksort, diga-se de passagem, ele deve ter umas mais de 10 versões fácil. Ele já tem um zoológico de versões. Se vocês pegarem na internet, vocês vão achar a versão que vai dividir em duas partes, versão que vai dividir em três partes, menores, iguais e maiores, versão trimediana, versão aleatória, versão... Enfim, você tem um conjunto grande de possibilidades de adaptação da mesma ideia, de implementação da mesma ideia. Qual é a ideia do Quicksort? Ele vai escolher um elemento de referência, tá certo? Então, com base nesse elemento de referência, ele vai mover todos que forem menores que esse elemento de referência para o lado esquerdo e os que forem maior para o lado direito. E os que forem iguais, você tem que escolher um lado para o lado que não vai ficar igualdade. Eu fico do lado dos menores e dos maiores, que não vai ficar do lado dos dois. Tá certo? Mas de todo jeito, uma vez que você dividiu, todo mundo botou todo mundo que foi menor para um lado e todo mundo que foi maior para o outro lado, então você acaba descobrindo exatamente onde é que esse elemento de referência tem que ficar. Esse elemento de referência nós vamos chamar de pivô, porque os dados vão girar em torno dele, né? E no final de uma iteração do Quicksort, ele vai estar na posição correta. Aí eu vou poder chamar então para cada uma das metades. O que vai acontecer é o seguinte: à medida que eu vou dividindo e separando menores e maiores, eu vou gerando ordens parciais que no fim do dia acabam me facilitando a tarefa de ordenação. Então essa não é a versão mais recomendada de se implementá-lo. A versão mais recomendada seria essa aqui, que a gente vai ver que é a aleatorizada, randomized, tá? Mas essa aqui é que a gente precisa, porque a gente tem que entender se enrola dados para entender como é que funciona quando os dados rolam, tá? Então deixa eu dar uma pausa aqui e ir narrando. O elemento de referência aqui vai ser o 30, né? Então ele vai olhar todo mundo, né? E você vai ver que eu acho maior que o 30 só tem um 37, né? Aí ele colocou o 37 na posição dele. Deixa eu dar uma pausa, vamos voltar aqui. Então ele descobriu 37. Aí observe como é que ele vai dividir. O último elemento menor que o pivô estava nessa zona verde. Ele vai trocar o último dele com o elemento que é maior. Pronto. Aí ele tá aqui, ó. Todo mundo é menor. Esse aqui é maior. Aí ele avança e descobre o menor. Aí ele vai trocar esses dois de posição. Descobre outro menor, troca esses dois de posição. Observe que o maior foi ejetado para a direita. Fez isso, ele sabe que esse elemento de referência tem que ficar logo depois do último elemento que era menor que o pivô, que foi registrado. Observe que não vai ficar na frente do 29, vai ficar na frente do 18, porque foi o último menor que ele encontrou. Tá certo? Fez isso, ele vai chamar o Quicksort nessa primeira metade e depois para o 37. Aí ele vai aqui. O elemento de referência agora que ele escolheu foi o 18, que ele escolhe sempre o primeiro do trecho. Aí igual, maior, opa, menor ali. Aí troca, menor, troca, maior, opa, menor, troca, troca. Acabou, ele sabe que o 18 tem que ficar depois do 13. Diga. O primeiro elemento, ele é o pivô desse negócio todo? Nessa implementação é. Eu não vou lhe amarrar o primeiro ali, que a gente vai ter implementações em que ele é o primeiro, tem implementações que ele usa o último elemento, tem implementações que ele usa o do meio, e tem implementações que pegam 3 e escolhe o do meio dos 3. Beleza. Então é complicado lhe dizer exatamente, tem mais de uma maneira, a gente precisa escolher um elemento de referência.
Existe mais de uma maneira de escolher o elemento pivô, eu entendi isso. Essa é a ideia. Mais uma vez escolhido, você faz isso. Observe que agora temos dois 1 estão na posição correta, o índice 5, o índice 8, o 18 e 30. Aí ele vai chamar para cada metade e vai repetir o procedimento. Tá? Observe que nessa história ela já basicamente ordenou isso tudo. Porque agora só tem trecho com 2 ou 1 elemento, não há muito mais o que fazer. Em termos de velocidade, vamos ver aqui. Parece um pouco mais lento que o merge, né? Isso porque a gente está com um pivô fixo. Por que isso? Bom, esse algoritmo ele é o mais rápido, tá certo? Mas ele tem um defeito. 2 defeitos, vamos dizer assim. Se o vetor já estiver muito ordenado ou próximo do ordenado, aí ele acaba demorando quase tanto quanto ordenação por seleção, porque o que ele acaba tendo que fazer é descobrir que estava todo mundo na posição correta. Então ele só vai tirando 1 o tempo todo ou próximo de 1, aí acaba não economizando tempo. Então ele não consegue quebrar o problema em unidades menores de forma satisfatória. E o outro problema dele é se o vetor estiver na ordem próxima ou na ordem reversa da desejada, porque aí vai ter exatamente o mesmo defeito. É como se eu tivesse que varrer todo mundo para achar o menor e trazer para frente. Então, se tem essas duas situações, ele tem o pior desempenho possível. Que é um defeito sério no primeiro momento. Por que isso é um defeito sério? Porque os usuários, ou mesmo os outros programas, costumam entregar os dados já com alguma ordenação passeada com muita frequência. Então, quase 30% das situações, isso irá acontecer. Mas então, por que ele tem esse nome de Quick? Bom, esse defeito ele não acontece quando o meu vetor está todo aleatório. Quando o meu vetor é todo aleatório, a tendência é ele quebrar próximo do meio. E essas quebras próximas do meio acabam auxiliando o desempenho do algoritmo. Mesmo que ele faça uma escolha ruim num primeiro momento, em outro momento ele pode fazer uma escolha boa, aí acaba agilizando. Observe que dessa vez já foi bem mais rápido. Então, quando as coisas são muito aleatórias, ele funciona melhor que os outros. Então alguém decidiu, já que é assim, eu vou melhorar ele. Como? Se lembra que o pivô podia ser o primeiro ou o último, né? Ou do meio, tinha várias formas? Observe agora, o que eu vou fazer, aqui ele vai escolher o primeiro índice, só que eu vou sortear alguém do trecho para ser o pivô. Tá certo? Então ele sorteou o 13. Observe que a escolha inicial dele seria o 30, que seria a péssima escolha. Mas ele quebrou um aleatório e já deu certo. Aí também já deu certo e já acabou. Viu como ficou mais rápido? Então, para consertar o defeito do Quicksort, ele faz a escolha de um pivô aleatório para isso? Ele escolhe um elemento no trecho para ser um pivô aleatório. Entendi. Aí com isso, ele nulifica o defeito do vetor estar em ordem. Uma outra forma de você fazer isso é, antes de você chamar o Quicksort, você embaralhar o vetor. O que para muitas pessoas é um pouco, como posso dizer, contraditório no primeiro momento, porque, poxa, estava tudo certinho, eu vou bagunçar tudo. Você bagunçar tudo fica mais rápido. Isso é curioso isso, mas é o que acontece, tá bom? E aí a gente vai ver então como isso aqui foi projetado,
Né? Quem projetou isso aqui pensou muito numa ideia de dicionário, em que você, como se você estivesse organizando, construindo o seu dicionário. O dicionário que a gente está consultando, a gente abre no meio, verifica se a palavra que a gente procura está lá e vai para antes ou depois de onde a gente abriu, a depender da posição da palavra que a gente procura. Mas se coloque um pouco na posição de quem está montando o dicionário. Ele tem várias palavras, então como é que ele vai organizar? Como é muito de uma vez, ele organiza rapidamente jogando, pega uma palavra de referência, joga tudo que é antes dela para um lado e tudo que é depois dela para o outro lado. E foi repetindo isso, então ele decidiu implementar isso em código. Né? Então esse vai ser o Quicksort, vamos chegar nele. Ele também é dividir e conquistar, mas ele não faz no meio. Pronto, aqui tem uma versão do Quicksort e essa versão pivô é no final. Como é que funciona? Se eu tenho um trecho ordenal, ou seja, se P é menor que R, eu chamo essa particiona que ela vai escolher o pivô e mover todo mundo que é menor que o pivô para a esquerda no vetor e todo mundo que é menor para a direita. Depois eu mando ele ordenar do início até antes de onde ficou o pivô. Depois da posição do pivô, observe que é mais um, até o final, porque o pivô a gente já vai saber que ficou na posição correta. E como é que ele faz essa divisão? Aqui o pivô é o último elemento do trecho, o I começa antes do trecho que você quer ordenar, para J do início do trecho até antes da posição do pivô. Se quem ocupa a posição J é menor que o pivô, é um incremento I e troca o índice I com o índice J. Quando eu acabar esse laço, eu vou ter olhado todo mundo até antes do pivô e verificado. Se eu encontrei alguém que era menor que o pivô, eu troquei ele com quem estava na posição I. Tá certo? Observe que o laço é em J. E no final, esse I, ele vai ficar marcando o último elemento que eu encontrei que é menor que o pivô. Tá certo? É isso que esse I está marcando. O último elemento que eu encontrei que é menor que o pivô. Como isso aqui é um pouco ruim de ser visto, eu preparei uns slidezinhos para a gente acompanhar um passo a passo. Tá? Deixa eu jogar eles para vocês. Esses slides que eu fiz, eles acompanham esse pseudocódigo. Então nesses slides o pivô vai ser o último elemento. Chegou aí? Acho que chegou, né? Ok, quem pode me dizer quem vai ser o pivô aqui? Pivô é o último elemento. Qual é o último elemento aqui? O 4, né? É o 4. Então o que é que acontece? Eu não olhei ninguém do vetor, não é isso? Mas eu lhes disse que o I marca o último elemento que eu encontrei que é menor ou igual que o pivô, concordam? Se vocês se lembram disso, como eu não encontrei ninguém, onde está o I? O I está uma posição antes do 5. Porque eu não olhei no vetor. Então ele está uma posição antes porque eu não encontrei ninguém que é menor que o pivô. Porque eu não olhei ninguém. Aí o que, que vai acontecer aqui? Eu vou começar o laço. Tá? J. J está no 5. 5 é menor que 4? Não. Então só incremento o J. Tá certo? O J foi incrementado. 3. 3 é menor que 4? É. Aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o I. Vocês se lembram que o I ele está uma posição antes do primeiro índice do trecho que eu quero ordenar. Então está uma posição antes do 5. Ele é incrementado. Então ele fica olhando para o 5. E quem está no índice J, que é esse 3, troca de lugar com ele. Pronto. Aí esse vermelho aqui está marcando a posição do meu I. Certo? Fiz isso e continuo o incremento do J. 15. 15 é maior que 4, não faço nada, não entro no if. O I está parado aqui, nesse primeiro índice. Aí incremento o J, agora 0.
0 é menor que 4. O I que está no primeiro índice, ele incrementa, ele fica olhando para o valor 5, e o 5, e quem está no J, que é esse 0, trocam de posição. Ok? Estão entendendo até agora? Pronto. Então essa zona vermelha está ficando os elementos que são menores ou iguais que o pivô. E essas zonas roxas são as zonas dos elementos que eu já olhei no array e que eu tenho certeza que são maiores que o pivô. Então vou incrementando o J. 11, 7. Observe que eu não tenho necessidade de mexer no I, porque são todos maiores que o pivô, que é o 4. 8, 12, 14, 6, 6 é maior que 4, 13, 10, incrementa mais uma vez, e 2. 2 é menor que o pivô, que é o 4. O I que está lá atrás, está olhando ali para a segunda posição, que tem um valor 0, vai ser incrementado, ele vai olhar para esse valor que está em 15, e esse índice que está no 2, trocam os conteúdos. E o I fica aqui nesse elemento. Alguma dúvida de como o código está funcionando? Deixa eu ver se eu entendi. Pega o último elemento, passa uma lista de comparação da frente até o penúltimo elemento. Se for menor que o último elemento, o pivô, ele move para trás e o I aponta para esse elemento. E continua a lista com cada elemento. Observe que o I é o incrementado antes, tá? Porque o I está na última posição, que é menor que o pivô. Tá certo? Aqui vai encontrar um 1. Aí o I que está aqui no índice, olhando para esse valor 2, vai incrementar. E aí aquele 5 e 1 trocar de posição. Aí chegou logo antes do pivô, vai sair do laço. No que ele vai sair do laço, observe o I, que está olhando aqui para o quarto elemento, que está com o índice valor 1, ele está marcando o último elemento, que é menor que o pivô. Então a posição seguinte é ele, I mais 1, é a posição correta do meu pivô no vetor ordenado. Então esse 11 e o pivô trocam de posição. E agora eu só preciso chamar o quicksort de novo para o trecho antes do pivô, essas 4 primeiras posições, e para o trecho após o pivô do sexto elemento, que está com o valor 7, até o último. Entendidos? Sim. Sim? Pronto. Então, vocês conseguem ver agora que esse particional está fazendo isso? Observe. O pivô é o último elemento do trecho que você quer ordenar. O I começa uma posição antes do trecho que você quer ordenar. E o J vai do primeiro índice que quer ordenar até antes do pivô. Se quem está no J for menor ou igual que o pivô, incrementa o I e troca o elemento do I com o elemento do J. Saiu desse Si, volta para o laço e incrementa o J. Repetindo isso até chegar logo antes do pivô. Chegou logo antes do pivô, ele vai trocar o pivô com a posição I mais 1 e retorna esse valor. Quando eu voltar para o quicksort com particiona, eu vou guardar nesse Q a posição que o pivô ficou. E aí eu só preciso chamar a ordenação de novo, do índice inicial até antes do pivô, depois do pivô até o final. Ok? Deu para entender isso aí agora? Pronto. Professor, mas não ficou igual aquela primeira animação do site que você mostrou. Como eu disse, o Quicksort tem um belo arsenal de versões. Vocês, procurando na internet, vocês encontram umas 10 a 12 com alguma facilidade. Né? Acho que depois da quinta, talvez vocês acabem esbarrando em muitas iguais. Mas você tem Quicksort, por exemplo, que ele vai dividir. Esse aqui é dividido em duas zonas. Menores iguais para um lado e maiores para o outro. Vai ter um que vai dividir em 3 zonas. Menores, iguais, maiores. Vai ter uma que o pivô é aleatório, a gente vai ver ela daqui a pouco. Vai ter uma que, em vez de ter pivô aleatório, eu vou bagunçar o vetor antes de chamar o quicksort a primeira vez. Mas só bagunça uma vez, só antes de chamar o quicksort. Chamou, fica quieto. E tem
outras e outras e outras. Aqui vamos mais uma, tá? Isso aqui eu não vou falar. Qual é essa outra aqui? Essa aqui eu quero um pivô no início. Então, se você for ver o quick sort, eu chamo de quick 2, se raio menor ou igual que low, ele retorna. Aí ele chama particiona, passando vai devolver a posição do pivô, e depois chamou o quick sort do início até antes do pivô, depois do pivô, na linha 6, até o final. E como está esse particiona? I recebe o índice mais baixo, low. J, observe que o J começa depois do mais alto. E o pivô, que eu vou ficar chamando de V, recebe o índice mais baixo. Algo raro de se ver, raramente vocês devem fazer isso, e isso é uma das raras vezes. Enquanto verdadeiro. Tá? Enquanto verdadeiro você só usa num pseudocódigo, quando você tem um pseudocódigo muito garantido que ele está correto, ou em videogame, que é enquanto o usuário não pediu para sair, você fica. Tá? Que isso é um processo do videogame. Enquanto o usuário não pediu para sair, você fica lá atualizando a tela com os inimigos vindo e assim mais. Se ele apertou pause, você não vai fazer nada, mas você não sai do jogo, né? E assim por diante. Mas na maioria das vezes a gente não faz esse enquanto verdadeiro, mas essa é uma das exceções que provam a regra. Então, enquanto verdadeiro, aí tem um outro laço interno. O que é que eu vou fazer? O i está no início, eu vou incrementando, observe incremento prefixado. Então, incremento primeiro e uso como índice depois. Então, ele não vai comparar o pivô com ele mesmo, vai comparar o pivô com a posição seguinte dele, enquanto A e mais for menor que o pivô, enquanto estiver no início e os elementos forem menor que o pivô, vai incrementando o i. Ele vai quebrar isso quando ou ele encontrou alguém que é igual ou maior que o pivô, ou o i chegou no índice mais alto, ele dá um break que quebra esse laço externo. Aí vem um outro laço, enquanto o pivô for menor a decremento prefixado, porque o J começou em H mais estourando um array, vamos dizer assim, uma posição além do texto que você quer ordenar, enquanto A decrementa o J para dentro da zona do array, ou esse elemento for maior que o pivô, você vai indo. Então você está vindo do lado mais à direita, o lado que é para ser os maiores, e você vai descendo com o J. Enquanto eu estiver encontrando elementos que são maiores que o pivô, está ótimo, porque os elementos que são maiores que o pivô tem que ir para a direita mesmo. Então vai descendo. Ele vai quebrar isso, ou porque ele encontrou alguém menor ou igual que o pivô, ou o J chegou na posição do pivô, aí você quebra o laço. Se o I passou do J, então quebra o laço enquanto estéreo, enquanto verdadeiro. Por quê? Porque os elementos que são menores que o pivô avançou além da zona dos elementos que são maiores que o pivô. Então, com certeza, eu já achei a posição correta do pivô. Se esse Si da linha 15 não aconteceu, eu troco quem está no índice I com quem está no índice J. Por quê? Se esse Si da linha 15 não aconteceu, então esse laço aqui da linha 5, ele quebrou porque eu encontrei alguém maior igual que o pivô. E aqui eu encontrei alguém que é menor que o pivô na linha 10. Aí eu troco os dois de posição e continuo avançando. Tá? No final, quando quebrar esse laço externo, ele vai trocar o pivô com quem está na posição J e retornar. Dúvidas? Esse é um pouco mais confuso, né? Mas ele funciona também. Tá? E depois que você faz ele uma vez, fica no sangue, nunca mais você esquece dele. Mas esse também não é o melhor. Ele funciona melhor que o anterior, eu admito isso. Mas ele não é o melhor. O melhor deles é você pegar qualquer um desses dois e adicionar um passo aleatório. Qual é o passo aleatório? Pronto, esse aqui é do primeiro. Observe, particionar é igual, tá? Só que o quicksort não é. Em vez de chamar o particiono direto, eu chamo esse rand particiona. O que esse rand particiona é? Esse percento aqui é só para um comentário.
eu vou escolher um índice dentro do trecho que eu quero ordenar e eu troco a posição desse índice que eu sorteei com a posição do pivô. E depois disso eu chamo particiona e então eu retorno ele. Aí esse aqui tem como efeito eu ficar sorteando o elemento pivô e ficar mantendo ele fazendo o partição. Aí ele se torna nessa situação um algoritmo provavelmente o mais rápido. Por que eu disse provavelmente? Porque ninguém pode lhe dar certeza. No entanto, eu posso lhe dar a chance dele não ser o mais rápido. Tá? Então só mostrar ele aleatório para vocês lembrarem que ele acaba sendo, se eu apertar duas vezes ele não vai nem ordenar da mesma forma esse vetor, mas ele acaba sendo mais rápido que as outras opções. E pronto, já ordenou tudo aqui. Tá certo? Então quais são disso? Olha, ele é provavelmente o mais rápido. Quais são as chances dele não ser o mais rápido? Bom, vamos supor que tem um vetor de 60 elementos. Tá? Quero ordenar um vetor de 60 posições com 60 dados. Se eu escolher o pior pivô possível, a chance de eu escolher o pior pivô possível, que gerará o pior caso, na primeira vez que eu chamo partição, é 1 sobre 60. Aí eu vou ficar com 59 elementos para ordenar e eu vou ter uma chance sobre 59 de pegar novamente o pior pivô para esses 59 elementos. E assim sucessivamente. 1 sobre 58, pontinho, 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 até eu chegar a 1 sobre 2. Tá? E aí qual é a chance de eu ter feito aquela coisa horrível? É a multiplicação dessas frações todas. Que, se você se lembrar de um conceito chamado fatorial, é 1 sobre 60 fatorial. Essa é a chance do quicksort aleatorizado ter o pior desempenho possível. Tá? E se eu evitar isso daí, eu não preciso nem evitar sempre. Se eu evitar metade das vezes o pior pivô, eu já fico com o caso mais rápido. Tá certo? Agora, sabe por que eu escolhi um vetor de 60 posições? Esse 1 sobre 60 fatorial é também uma chance famosa aqui no Brasil. Né? Deixa eu botar o parênteses direitinho para não ter confusão. É 1 dividido por 60 fatorial. E fatorial, 60 fatorial é 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 até chegar em 1. O que tem essa chance aqui de famosa no Brasil? Dica, tem a ver com hoje à noite. Com toda quinta-feira à noite. Tem até uma versão da virada do ano. Ninguém está associando nada não. A Mega Sena é 1 sobre 60 fatorial, que é a chance do quicksort ter o pior desempenho possível para um vetor com 60 elementos, é a chance de você ter um bilhete premiado da Mega Sena. É pouca gente lembra, mas a chance é essa. Isso para 60 posições. Se eu tiver um vetor com 100 elementos, a chance do quicksort ter o pior desempenho, evitar o melhor desempenho, é igual a todo mundo ganhar a Mega Sena 5 vezes seguidas sozinho. Se eu tiver um vetor com 1000 dados, todo mundo ganhar a Mega Sena seguidos em sorteios aleatórios durante 3 anos direto na sua vida. Isso não acontece, gente. Isso simplesmente não acontece. Então, é por isso que o quicksort ele é o mais rápido de todos de ordenação. Alguma dúvida? Pronto. Alguém pode perguntar o que o Java ou o Python usam?
né? Por incrível que pareça, aí vem uma tabelinha que tem no final dos meus slides. Uma conversazinha interessante. No final dos meus slides, vocês vão achar uma tabelinha de um experimento feito. Que experimento foi esse? Alguém pegou esses algoritmos de ordenação. Deixa eu achar aqui essa tabelinha. Não é bem no final, um pouco antes do final. Pronto, aqui. Slide 174. E fez uma comparação com volumes de dados diferentes. Arrays de 10 posições, arrays com 100 elementos, com 1000, com 10.000 elementos, 100k e 1 milhão. A gente já viu essa tabela. Aí o que acontece? Vocês podem notar que o quicksort ele é consistentemente rápido. Isso aqui é o tempo necessário para ordenar um vetor com essa quantidade de elementos, né? 10 elementos, isso aqui é em milissegundos, né? Então está aqui em um valor irrisório em milissegundos. Quando chega em 10.000 elementos, ele gasta 1 milissegundo, e para 1 milhão de elementos ele gasta 162 milissegundos, que é 0,16 segundos. Não chega nem a ser 0,2 segundos. Com inserção e seleção, vocês estão vendo que eles vão demorar minutos. E o Merge Sort também ele é quase tão rápido quanto o Quick, ele fica um pouquinho para trás. E o Merge Sort ele gasta mais memória que o Quick, porque o Merge Sort vocês têm que ficar mandando aquele vetor auxiliar para cima e para baixo. Mas eu vou chamar a atenção para vocês para essa versão com 10. Vocês estão notando aqui nessa versão com 10 que o Insertion Sort é o mais rápido deles. Tranquilos? Então, ele é o mais rápido com 10. Na verdade, ele vai ser o mais rápido até 30 elementos. Aí, o que foi que o pessoal pensou? Você lembra que o teste do Quicksort do Merge Sort é o início menor que o final, não é isso? Para ele poder executar as instruções? Pronto, então alguém adaptou isso daí. Adaptou como? Em vez de ser P menor que R, ele fez aqui. Se R menos P for maior que 30. Porque se for menor que 30, eu chamo a ordenação de inserção no trecho. Porque com 30 ou menos elementos, a ordenação para inserção é mais rápido. Então eu ordeno para inserção ali dentro. No entanto, quando tem mais de 30 elementos, ele é mais lento. Aí eu chamo ou Quicksort ou Merge Sort. Essa estratégia é chamada de Team Sort, em especial quando você usa o Merge combinado com Insertion. Team Sort. Tá? E acaba sendo essa versão que está implementada nas linguagens hoje em dia. Se o trecho do vetor é muito pequeno, você ordena usando o Insertion Sort, se tem menos de 30 posições. Se tem mais de 30 posições o trecho, aí você chama ou o Quicksort ou o Merge Sort para quebrar ele e você então depois ficar com tamanho suficiente para chamar o Insertion Sort. Em geral, Java e Python preferem o Merge Sort, então o Team Sort dele é feito com Merge Sort. C++, a partir da versão 2011, 2007, 2011, ele também tem o Merge Sort dessa forma, o Team Sort com Merge Sort, mas ele também sempre vai manter nas bibliotecas dele o Quicksort aleatorizado, né? E eu acho que desse Quicksort aleatorizado ele chama um Insertion, que tem 30 elementos ou menos. Alguma dúvida? Tudo bem? Pronto. Amanhã vamos começar assunto novo, pilha e fila. Hoje eu vou parar por aqui que eu tenho que correr para minha fisioterapia para botar minha coluna de volta no lugar dela, tá certo? Então a gente nos falamos amanhã, tá certo? Amanhã de manhã, 8 da manhã, o link já está no Cigar, tá certo? Eu tento postar esse vídeo hoje, mas vai dar amanhã. Sim, quem chegou depois, né? Eu acho que essa é a sua pergunta, não é isso? Deixa eu parar a gravação e a gente vai perguntar aqui agora quem chegou depois.